salvação no Antigo Testamento, como era feita? Como é que Davi se salvou? Como é que Abraão se salvou? Por qual meio que os crentes do Antigo Testamento se salvaram? Vamos aprender com a Bíblia hoje. Mas antes disso, não deixe de se inscrever no nosso canal. Já clica no botão de like aí, nos ajude fortalecendo com o seu like. Deixe o seu comentário caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida, alguma curiosidade da Bíblia. E nós, dentro do nosso limite, se tivermos condições de estar respondendo essa pergunta, claramente nós iremos fazer um vídeo para lhe ajudar a tirar essa dúvida. Então, a salvação no Antigo Testamento, talvez a pessoa pode pensar consigo, ela era pelas obras? A Bíblia vai dizer que não. Vamos estar lendo Romanos, capítulo 3 e versículo 20. Ou seja, a salvação era pelas obras no Antigo Testamento? Paulo vai dizer que não em Romanos, capítulo 3 e versículo 20. Olha o que está escrito. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a lei, na verdade, ela tem o objetivo de mostrar o quão pecador. A lei não tem o objetivo de salvar o homem, mas sim mostrar o caráter de Deus, a vontade de Deus estabelecida pela sua palavra, e ela vai demonstrar para nós o quão pecador nós somos. Tiago vai dizer que aquele que tropeça num ponto só da lei, ele se faz culpado de toda ela. E outra, se a salvação fosse pelas obras, ou seja, se Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, se eles fossem salvos por aquilo que eles fizeram, então não haveria necessidade de um Salvador, não haveria necessidade da vinda de um Messias, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a salvação, ela era por meio de sacrifícios. Talvez você pode pensar isso, olha, a pessoa, uma vez fazendo sacrifícios, ela era purificada do seu pecado e assim obtinha a salvação. Mas a Bíblia também vai dizer que não. Vamos estar abrindo em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11. Olha o que a Bíblia vai dizer. Mas vindo Cristo, ou seja, o nosso Cordeiro, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna salvação. Porque se o sangue dos touros e bodes e cinzas de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então nós vamos ver que os sacrifícios do Antigo Testamento, eles tinham por objetivo cobrir o pecado. Ou seja, o sacrifício do Antigo Testamento, ele era temporal, tanto que o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha que fazer sacrifício ano após ano, oferecendo sacrifício não apenas pelo povo, mas também por si mesmo. E se esses sacrifícios fossem suficientes para salvar o pecador, então, outra vez, não haveria a necessidade de Cristo ter padecido na cruz. Era só dar continuidade ao sacerdócio de Arão e todo mundo, por intermédio de sacrifícios, obteria a sua salvação. Mas aí fica a pergunta, se não é pelos sacrifícios, se não é pelas obras, como se dava a salvação no Antigo Testamento? A resposta está em Romanos, capítulo 4 e versículo 11. Vamos estar lendo? Versículo 1. Romanos, capítulo 4 e versículo 1 vai dizer: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, se é pelas obras, o próprio homem constrói a sua salvação e não precisa de Cristo. Pois que diz a Escritura? Que creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. E o versículo 5 vai dizer: mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então a sua fé é lhe imputada
como justiça. Ou seja, o que nos torna, no Antigo Testamento, o que tornou Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Samuel, Jeremias, Isaías justificados diante de Deus. Agora vamos para o livro de Abacuque, onde Abacuque vai dizer que o justo viverá pela sua fé. Vamos lá? Abacuque capítulo 2, versículo 4 vai dizer: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Inclusive Jó também, ele vai falar qual é o homem que pode se justificar diante de Deus. E depois nós vamos ver que Jó ele vai dizer: eis que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra. Ou seja, os crentes do Antigo Testamento já aguardavam e tinham fé num Salvador que haveria de vir. E este Salvador era o próprio Jesus Cristo. Olha o que Jesus vai dizer em João 8, Evangelho de João capítulo 8 e versículo 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Ou seja, Abraão, ele tinha o desejo de contemplar o dia de Cristo, a vinda de Cristo. E o que a Bíblia vai dizer? Que viu e alegrou-se. Viu de que maneira? Por intermédio da fé. Inclusive Hebreus vai dizer que estes alcançaram a salvação, ou seja, a graça por meio da fé. Olha o que vai dizer Hebreus a partir do capítulo 11, versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-os de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, todos estes morreram na fé, ou seja, eles guardaram a sua fé esperando uma terra futura. Inclusive vai dizer isso no versículo 16, mas agora desejam a melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de chamar-se seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Então a salvação no Antigo Testamento, assim como nos dias de hoje, é por intermédio da fé e da graça de Deus. Espero ter respondido a sua pergunta. Caso você tenha alguma pergunta, alguma dúvida relacionada às Escrituras Sagradas, como disse no início do vídeo, se possível nós iremos responder conforme aquilo que a palavra de Deus nos demonstra. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que Deus lhe abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus.